Queridos alunos, 14ª sessão do curso de Direito Processual Civil 2, aqui na Faculdade Nacional de Direito. Meu nome é Hugo Filardi. Hoje nós vamos falar da audiência de instrução e julgamento. Mas antes de falarmos da audiência de instrução e julgamento, nós falaremos de Ari Barroso. Senhores, Ari Barroso foi também aluno da Faculdade Nacional de Direito. Ari Barroso é o compositor da célebre música Aquarela do Brasil, que eu sugiro que vocês ouçam depois da minha aula. Ari Barroso se formou na Faculdade Nacional de Direito no final dos anos 30. Teve como um dos grandes amigos na época da faculdade o que veio a se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Gallotti. Pai do também ministro do Supremo Tribunal Federal, Otávio Gallotti. Ari Barroso foi um aluno extremamente destacado na Faculdade Nacional de Direito, e ele tinha uma das principais características já surgidas enquanto aluno da Faculdade Nacional de Direito, era a capacidade de comunicação, né? E o Ari Barroso, ele, além de compositor, né, Aquarela do Brasil se tornou um sucesso mundial na voz de Carmen Miranda. Ari Barroso, ele inaugurou a cultura da comunicação de massas. O Ari Barroso, ele teve durante muitos e muitos anos um célebre programa de calouros. Não sei se isso existe, mas hoje em dia seria uma espécie de The Voice Brasil, né? O Ari Barroso, ele tinha um programa de calouros na Rádio Nacional e na Rádio Tupi, muito famoso, e diversos talentos musicais foram surgidos mesmo no programa do Ari Barroso. E além de ter composto Aquarela do Brasil, Aquarela Brasileira, além de ter inaugurado uma forma de comunicação direta com as massas através do rádio, inaugurando um programa absolutamente popular, né? Ari Barroso foi um notável locutor esportivo, né? E ele tinha uma característica. Ari Barroso era rubro-negro, torcedor do Flamengo, e quando ele narrava os jogos, ele só narrava gols a favor do time dele. Então, se estivessem jogando Flamengo e Vasco, Ari Barroso, se o jogo tivesse sido, por exemplo, por hipótese, 2-0 Vasco, as pessoas que sintonizavam as ondas da Rádio Tupi à época não ouviriam os gols do Vasco, né? E o Ari Barroso, ele criou também uma vinhetinha, porque ele não tinha ele não era um locutor que tinha um vozeirão, também precursora das transmissões mais contemporâneas, né? Então, na época, na hora do gol do Flamengo, ele pegava uma gaita e tocava a gaita dele para anunciar que tinha ocorrido o gol do Flamengo. Bom, a FND também é história. Ari Barroso foi formado pela Faculdade Nacional de Direito, e guardem aí o registro histórico de mais essa lenda que passou aí pela nossa gloriosa Faculdade Nacional de Direito na rua Moncorvo Filho. Bora falar de audiência de instrução e julgamento? Bom, gostaria de conceituar a audiência de instrução e julgamento como um ato processual complexo, presidido por juiz de direito, com vistas à prática de atos de produção de prova oral e de prolação de sentença, desde que possível. Vamos lá. A audiência de instrução e julgamento. Na audiência de instrução e julgamento, pressupõe-se a existência da necessidade de um ato presencial, por óbvio, nem que de forma virtual nos tempos modernos, mas pressupõe-se a existência de um ato solene em que as partes pratiquem perante o juiz atos orais. Esses atos orais, eles subdividem em
atos de instrução, que seriam a produção de provas orais em audiência, e nós já vimos que as provas orais podem ser depoimento pessoal das partes e as provas testemunhais, fazendo a ressalva de que a produção de prova pericial pode sim ter um desdobramento de prova oral com a oitiva do perito em audiência, e essa audiência, por óbvio, é a audiência de instrução e julgamento. Além dos atos de instrução, você tem a possibilidade de atos de julgamento, que são atos privativos do magistrado, em que o magistrado, encerrando a instrução probatória, ele se sente confortável para, na própria audiência de instrução e julgamento, reduzir a termo, proferir uma sentença oral, que será reduzida a termo da própria da ata da audiência de instrução e julgamento, configurando assim um ato de julgamento. Evidentemente que nas hipóteses de improcedência liminar do pedido, de julgamento antecipado da lide, você não terá a realização de uma audiência de instrução e julgamento. Então, a audiência de instrução e julgamento, ela só se faz necessária quando o processo não tiver encontrado nenhuma solução anômala antes da fase instrutória, ou seja, o processo não foi extinto sem julgamento de mérito, não houve a presença da hipótese de improcedência liminar do pedido, ou também não se afigurou a situação de julgamento antecipado da lide. Nessas hipóteses, durante a fase instrutória, e em sendo verificada na fase instrutória a necessidade de prática de atos de instrução, atos estes orais, ou seja, depoimento pessoal da parte, prova testemunhal, ou até a necessidade de um esclarecimento adicional do perito num desdobramento oral da prova pericial, o juiz designará uma audiência de instrução e julgamento. Este é o nome, a nomenclatura desta audiência é instrução e julgamento, sendo que ele poderá ou não, e aí não é um dever, ele poderá concluir o seu julgamento ou proferir o seu julgamento após a conclusão da fase instrutória na audiência de instrução e julgamento. A designação da audiência de instrução e julgamento normalmente ocorre quando da decisão de saneamento e organização do processo. A base legal da audiência de instrução e julgamento está contida entre os artigos 358 e 368 do Código de Processo Civil. A audiência de instrução e julgamento é regida por 5 princípios. 5 princípios. Princípio da oralidade é o primeiro princípio que norteia a audiência de instrução e julgamento. Já repisei aqui nesta aula que a audiência de instrução e julgamento só se fará necessária quando da necessidade da prática de atos orais, quando da instrução probatória. Então, quando houver a necessidade da prática de atos orais, o magistrado designará uma sessão específica para a coleta de provas orais em uma audiência. Audiência esta denominada com nomenclatura de audiência de instrução e julgamento. Então, a audiência de instrução e julgamento se destina à coleta e à prática de atos eivados de oralidade. Segundo princípio da audiência de instrução e julgamento, a imediatidade. A audiência de instrução e julgamento, ela é conduzida necessariamente
pelo magistrado, de forma direta. Por quê, senhores? A audiência de instrução e julgamento se destina à prática de atos orais. Esses atos orais, muito embora sejam reduzidos a termo, que é a ata da audiência de instrução e julgamento, necessariamente o juiz deverá conduzir essa audiência e ele, enquanto magistrado, ele poderá perceber situações que só ocorrem numa dinâmica de coleta de prova oral. Como nós já vimos que o destinatário direto da coleta da prova é o juízo, nada mais justo do que exigir que o juiz que conduz o caso, exigir que esse magistrado presida a audiência de instrução e julgamento. Terceiro princípio, princípio da concentração dos atos. Como regra geral, não é admitida a coleta de prova oral ou a condução de uma audiência de instrução e julgamento de forma não concentrada. Todos os atos de produção de prova oral devem ser realizados nesta mesma sessão de audiência de instrução e julgamento. Quarto princípio norteador da AIJ é o princípio da colaboração. Esse princípio ele norteia o processo civil moderno, mas por óbvio que deverá nortear a dinâmica, a relação entre partes, terceiros, advogados, Ministério Público e magistrado. Todos estes devem estar irmanados num único propósito. E o propósito é de aclarar, de resolver e não obstruir a marcha processual, no sentido de que o juiz tenha elementos para, através da formação de sua convicção esta obviamente motivada, proferir o seu julgamento, entregando assim a tutela jurisdicional de mérito. O juiz, durante a audiência de instrução e julgamento, ele possui três vieses de atuação. Ele precisa necessariamente ter uma postura de estimular a conciliação entre as partes. A conciliação entre as partes se tornou uma obsessão do Poder Judiciário, obsessão a esta estimulada pelo Código de Processo Civil de 15. O Código de 73 tinha momentos processuais destinados à conciliação. O Código de 15 entende que não há momento específico para uma atitude voltada à conciliação. A conciliação tem que ser um norte em todos os momentos processuais. E o julgador, o juízo, ele tem, muito embora esteja dentro de uma audiência destinada à coleta de provas orais e, se possível, a prolação de um julgamento, ele deverá, sim, exortar que as partes tentem encontrar uma solução negociada para o litígio posto em juízo.
Além desse viés de atuação de conciliação, o juiz possui outras duas facetas quando da condução da audiência de instrução e julgamento. Ele deverá ter uma faceta de investigação. É óbvio que, enquanto destinatário direto da prova, o juiz tem que zelar pela perfeita produção, pela perfeita coleta dos depoimentos pessoais das partes e da prova testemunhal, das testemunhas apresentadas em juízo. E ele deverá conduzir a audiência de instrução e julgamento no sentido de formular as perguntas necessárias à formação da sua convicção. Evidentemente que as partes têm um dever de inquirir, têm um dever de questionar. Os advogados das partes têm um dever de dirigir questionamentos às partes e às testemunhas. Mas o magistrado também, ele tem as suas percepções que podem ser evidenciadas ou não através de informações prestadas durante a audiência de instrução e julgamento. Então, além dessa faceta conciliatória, o juiz assume uma faceta de investigação. E além da faceta de investigação, ele possui um viés de direcionamento da marcha processual. Ao conduzir os trabalhos da audiência de instrução e julgamento, o magistrado assume um papel de dirigismo processual. Além disso, eu gostaria de destacar aos senhores a existência de uma espécie de poder de polícia do magistrado ao conduzir a audiência de instrução e julgamento. Me refiro, senhores, ao artigo 360 do Código de Processo Civil. O artigo 360 do Código de Processo Civil ele dispõe que o juiz possui poder de polícia quando da direção da audiência de instrução e julgamento para, especificamente, manter a ordem e o decoro na audiência, ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem de maneira inconveniente, tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. Registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Então, o artigo 360, ele estabelece que o juiz tem um poder de polícia quando da condução da audiência de instrução e julgamento para zelar que essa audiência ocorra dentro de uma forma absolutamente produtiva na marcha processual. Logicamente que o artigo 360, ele não pode ser confundido com arbitrariedades judiciais. Ele não pode ser confundido com posturas arrogantes dos magistrados. O magistrado, ele tem que ter uma postura serena na condução da audiência de instrução e julgamento. Ele já possui, em sua defesa, o poder de polícia. Então,
nada de condução truculenta ou nada de condução intimidatória das partes ou dos advogados que estão lá presentes. A postura do magistrado ao conduzir a audiência de instrução e julgamento necessariamente deve ser de urbanidade, deve ser de tranquilidade, de serenidade, de conforto às partes que estão presentes à sessão de julgamento, à sessão de instrução e julgamento. Logicamente que o magistrado possui em seu favor armas para impedir que as partes e advogados se excedam ou sejam desrespeitosos entre si. Mas isso não é, de maneira alguma, isso não é um escudo para que magistrados ajam de maneira truculenta. A audiência de instrução e julgamento, ela é iniciada por um ato formal indispensável. Esse ato formal indispensável, ele é chamado de pregão. Na sede do juízo, o magistrado responsável pela presidência da audiência de instrução e julgamento, ele fará ou determinará a prática por seu secretário ou oficial de justiça de ato formal consistente no pregão, que nada mais é do que uma comunicação de que a audiência se iniciará. O artigo 361 do Código de Processo Civil dispõe sobre a ordem de produção de prova oral. A ordem de produção de prova oral é a seguinte: normalmente, a prova oral se inicia com a complementação da prova pericial, desde que haja a necessidade de oitiva do perito e participação em audiência dos assistentes técnicos das partes. Em sendo concluída essa oitiva oral dos peritos, o juiz determinará a realização dos depoimentos pessoais, autor e réu, e em ato contínuo determinará a oitiva de testemunhas, primeiro a do autor e posteriormente a do réu. A dinâmica de oitiva de provas orais, estabelecida pelo artigo 361 do Código de Processo Civil, dispõe que primeiro prova pericial, depois depoimento pessoal das partes e depois, finalizando, produção de prova testemunhal. Sempre começando depoimento pessoal do autor e depois depoimento pessoal do réu. E na prova testemunhal, sempre começando pelo rol de testemunhas do autor e depois pelo rol de testemunhas do réu. O artigo 139, inciso 6º do Código de Processo Civil, permite que esta dinâmica, que esta ordem, em situações pontuais, seja flexibilizada em prol de uma realização mais adequada da audiência de instrução e julgamento. O ministro Sidney Bennett, em julgamento ocorrido em 2013, ou seja, sob a égide do Código de 73, mas que guarda ainda perfeita sintonia com o Código de 2015, o ministro Sidney Bennett, no Superior Tribunal de Justiça, entendeu
da seguinte forma: a inversão na ordem da oitiva das testemunhas não acarretou prejuízo à defesa do agravante, razão pela qual, ausente a prova do efetivo prejuízo, não merece reforma o aresto recorrido quanto ao tema. Então, o artigo 139, inciso 6 do Código de 15, do Código de Processo Civil, o entendimento predominante do STJ e o próprio poder de direcionar ou de dirigir a audiência de instrução e julgamento, aliada à possibilidade de flexibilização procedimental pelo magistrado, desde que não ocorra qualquer prejuízo aos jurisdicionados envolvidos, permite que haja uma flexibilidade pontual e necessariamente motivada para a subversão da ordem da prática dos atos praticados no curso de uma audiência de instrução